Bom dia. Bem-vindos, Introdução à Economia, aula 9. Então, aula 9, nós já estamos mais ou menos quase um terço do caminho. Já fizemos o primeiro controle. Então, hoje vamos continuar matéria nova. Ainda temos, antes da primeira prova, temos mais um controle. E daí a primeira prova. As datas estão todas lá no cigarro. Estamos gravando. Deixa eu compartilhar a tela. Então, o tema na aula passada foi... Deixa eu admitir todo mundo que está chegando aqui. O tema na aula passada foi elasticidades. Antes de elasticidades, vimos o modelo básico de oferta e demanda. Então, já estamos bem encaminhados nessa parte de microeconomia. Vamos agora à estrutura de mercados. A gente quer entender, agora nós já vimos como é que funciona o mercado, agora a gente quer ver os diferentes tipos de mercados. Existe uma topologia de mercados, uma tipologia de mercados, na verdade, que a gente classifica mercados e elas têm determinadas características e diferentes tipos de mercados levam a diferentes resultados em termos de eficiência. É isso que a gente quer ver. Então, vou botar aqui. Implicitamente, até agora, nós viemos assumindo que o mercado era o que a gente chama de mercado perfeitamente competitivo, o mercado em concorrência perfeita, competição perfeita, concorrência perfeita. Vamos ver agora explicitamente, vamos especificar o que a gente quer dizer com isso. O que é concorrência perfeita? Quais são as características de um mercado em concorrência perfeita? Então, aqui estão 7 características de um mercado perfeitamente competitivo. Então, o mercado perfeitamente competitivo é um que tem muitos compradores e muitos vendedores. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que daí nenhum desses compradores ou vendedores tem poder de mercado, poder de afetar o preço. Por quê? Então, primeiro veja o item número 3. Vamos supor também que é um bem homogêneo, o bem é igual para todo mundo. Todo mundo que está comprando o mesmo bem, o mesmo tipo de bem. Então, e quem está vendendo o mesmo bem. Então, quem está comprando, tanto faz comprar de um vendedor, de outro vendedor ou de outro. Porque é o mesmo bem. O que ele vai ligar basicamente é preço. Então, o que a gente está nesse mercado de concorrência perfeita, isso quer dizer que nenhum vendedor pode chegar e dizer: eu não estou gostando desse preço, eu vou aumentar o preço. Porque se ele aumentar o preço, aí o que acontece é que os compradores compram de outros. E tem muitos outros, pela premissa número 2. E, da mesma forma, nenhum comprador pode chegar a exigir: eu não quero pagar esse preço, eu quero pagar menos. Se você não vender por menos, eu não compro. Aí o vendedor simplesmente diz: tá, então azar seu, eu vendo para as outras pessoas. E tem muitos outros compradores. Então, um jeito de falar, uma coisa um termo que a gente usa para descrever concorrência perfeita é que todo mundo é tomador de preço. Você olha o preço e você aceita aquele preço. A gente vai ver hoje ainda que em outras estruturas de mercados não é bem assim. Em outras estruturas, um vendedor ou um comprador pode ter poder de mercado, poder de afetar o preço. O item número 4, além de ter muitos vendedores, muitos compradores, tem
firmas novas podem abrir, novos vendedores podem surgir, alguém que não produzia o bem pode produzir o bem, não tem nenhuma barreira a isso, não tem nenhuma lei impedindo isso, não tem nenhum problema de fórmula secreta ou qualquer coisa assim. Então, isso garante, de certa forma, o item 2, que vai ter muitos vendedores. E qualquer um pode participar do mercado. Qualquer comprador pode chegar e dizer, eu quero comprar. Porque tem outros mercados que teria barreira a esse tipo de coisa. Além disso, todos têm toda a informação, todo mundo sabe o preço, todo mundo sabe aonde que tem os vendedores, onde tem os compradores, todo mundo sabe qual é a qualidade do bem, toda a informação sobre o bem. Então, as decisões vão ser sempre tomadas corretamente. E os agentes são maximizadores dessa premissa usual em economia, cada um vai tomar melhores decisões para si. E os agentes são racionais, ninguém vai sistematicamente fazer escolhas erradas. De vez em quando você faz uma escolha errada, aí você percebe e você corrige na próxima vez. Então, isso é concorrência perfeita. Vamos ver as consequências disso. Então, a consequência disso é que sobre um mercado de concorrência perfeita, e isso aqui é um resultado muito, muito poderoso em economia, e a gente usa ele como um benchmark, como um caso clássico, para depois comparar os outros estruturas de mercado. Então, a característica é que um mercado em concorrência perfeita vai levar a uma situação, ou seja, um preço e uma quantidade de vendidas, que é eficiente. É o melhor que o mercado pode fazer. Então, e o importante, sem precisar que o governo faça nada. Então, o mercado em concorrência perfeita, ele se autorregula, ele funciona bem sozinho. Basta ter essas condições, e muitos mercados têm essas condições. Pensa assim, mercado de pão. Mercado de pão tem muitos compradores, todo mundo compra pão, tem muitos vendedores. O produto não é perfeitamente do meu jeito, claro que tem aquela padaria lá, 200 e tanto, que é um pouquinho melhor que as outras, mas para todos os efeitos, pão é pão. E qualquer um pode abrir uma padaria, qualquer um pode entrar em qualquer padaria, e as pessoas sabem onde estão as padarias. Então, é um mercado em concorrência perfeita. Então, tipicamente, não é preciso que o governo... Vamos regular as padarias. É importante que o governo decida quem é que vai produzir pão, como é que vai produzir pão, o governo vai interferir no preço do pão. Não precisa fazer nada disso. E se fizer, provavelmente vai distorcer o mercado, vai fazer besteira, né? Então, muitos mercados funcionam bem e sozinhos. E quais são esses mercados? Mercados em concorrência perfeita. Então, isso que eu acabei de falar, um outro jeito que a gente fala isso chama disso o teorema o primeiro teorema fundamental do bem-estar. É a ideia de que um mercado que tem características de concorrência perfeita atinge a eficiência sozinho. Um outro jeito de falar isso que foi falado em 1776 por Adam Smith, a ideia da mão invisível. É isso que ele queria dizer com a mão invisível. Ele descreveu um mercado mais ou menos de concorrência perfeita e dizia assim, cada pessoa buscando o seu próprio interesse, aí o resultado é que, como que por uma mão invisível, o que ele quer dizer é sozinho, mercado sozinho, sem interferência do governo, chega no melhor resultado para todos. Não para um indivíduo, não para a firma, mas para todos. Aí, eu sinto que alguns de vocês podem estar pensando assim, que vocês são jovens e tudo, então vocês estão pensando, esse professor, esses economistas, neoliberal safado, olha o que ele está dizendo, Estado mínimo, neoliberal, não precisa interferência do governo, está vendo? Ele já quer liberar tudo. Não exatamente, porque olha o que a gente já está fazendo. Vamos começar com concorrência perfeita, ver que ele atinge esses resultados, que de fato o mercado com concorrência perfeita atinge o melhor possível sozinho, sem interferência do governo. Isso não quer dizer, claro, que não precisa de governo. Todas as condições de fundo
tem que ter uma sociedade funcionando bem, direitos de propriedade, um sistema judiciário resolver, arbitrar conflitos, etc. Claro, tem toda essa estrutura, tem que estar lá, mas no mercado em si não precisa ter essa interferência. Mas aí o que a gente faz? Partindo desse ponto de partida, a gente pergunta, mas o que acontece? Será que todos os mercados no mundo são de concorrência perfeita? E se eles não forem, o que acontece aí? Será que aí não existe alguma interferência que haja justificativa para o governo interferir? E a gente vai ver que a resposta é sim. A gente vai chamar isso de uma falha de mercado. Então, um mercado em concorrência perfeita não tem falhas, ele funciona bem sozinho. Mas, na vida real, muitos mercados, alguma daquelas 7 condições que eu falei não vai estar presente, e aí justifica uma interferência do governo. E o tema da próxima aula, que eu acho que a gente vai até entrar hoje, é dizer assim, e é do grande parte do que economistas fazem, dizer assim, bom, mas qual interferência? Como é que a gente corrige essa falha de mercado? E aí, teoria econômica tem um kit de instrumentos, de ferramentas para lidar com cada falha de mercado específica. E a gente vai ver isso ainda nessa aula e nas próximas aulas, na próxima aula um pouco. Então, vamos começar primeiro. Vamos violar a primeira hipótese. Então, e é isso, aí a gente vai chamar desse mercado de monopólio. Vamos só olhar lá para ver qual é a primeira hipótese. A primeira hipótese é... Não, peraí. Aqui está errado, é a segunda premissa viola. Muitos vendedores. Vamos supor que só tenha um vendedor. Então, violamos essa hipótese. A hipótese 2, só tem um vendedor. Então, se tem um vendedor, não é mais concorrência perfeita, porque para ser concorrência perfeita tem que ter essas hipóteses. E vamos chamar isso de monopólio. Então, só tem um vendedor, é um bem que só tem um vendedor. E vocês conhecem vários bens que são monopólios. Talvez, se olhar bem em qualquer mercado, nunca é realmente um produto só, um vendedor só. Por exemplo, vou dar um exemplo que... Exemplo clássico é Windows, sistemas operacionais de computadores. Então, você tem um computador, você quer botar um sistema operacional, e a gente diz assim, o Windows é um monopólio, só tem Windows. Não é verdade, claro, porque tem Linux, tem OS 1, o Mac tem outro, e tem alguns outros por aí. Mas, para todos os efeitos, é como se fosse, para a maioria das pessoas, se você tem um PC... e você, no Windows é muito específico, você tem que saber mexer naquilo ali. A maioria das pessoas tem Windows e pronto, você não tem opção, você tem que comprar o Windows. E todo mundo mais também tem Windows, então você tem que conversar com os outros. Então, esse é um exemplo. Outros exemplos são, durante muito tempo, a Petrobras tinha um monopólio da venda do petróleo no Brasil, só a Petrobras, era um monopólio governamental, o governo fazia uma lei, só a Petrobras pode... produzir petróleo no Brasil. Então, esses são os exemplos. E você pode pensar em vários outros. Então, em monopólio só tem um vendedor. Então, de certa forma, aí não tem a curva de oferta que a gente está acostumado. Não tem a curva de oferta. A curva de oferta é assim, a cada preço, quanto que os vendedores estão dispostos a vender. Porque com o monopólio, ele não diz assim, a esse preço eu quero vender tanto. Você diz assim, eu sou o único que vendo, então eu vou vender tanto, pronto. Ou você compra de mim, ou você não compra. Então, não tem uma curva de oferta, é só um ponto. Então, poxa vida, esse slide está errado aqui também. Vamos consertar isso aqui já para já ficar claro e não repetir. Então, aqui é a premissa 2. E aqui é um fazedor de preço. O que é meio estranho esse termo, ele é um fazedor de preço, é que ele escolhe o preço. Se eu sou o único vendedor de um bem, eu digo, eu vendo por R$50. Quem quiser comprar vai pagar R$50.
Pronto, aí os compradores não têm para onde fugir, então não tem de quem mais comprar, ou eles compram de mim ou não compram, então eu sou um fazedor, eu que faço o preço. É o contrário de concorrência perfeita, onde eu simplesmente, se eu quiser vender, eu pergunto qual é o preço de mercado e eu tenho que vender aquele preço. Então, o monopolista escolhe a quantidade que ele quer vender e qual é a quantidade que ele vai escolher? Ele vai escolher a quantidade. Se diz assim, poxa, se ele pode escolher o preço que ele quiser, ele vai botar o maior preço que existe. Mas isso não é verdade. Se você pensar bem, o monopolista, porque se ele puser um preço alto demais, muita gente deixa de comprar. Eles não têm outro produto para comprar, mas eles têm uma opção. Eles têm uma opção de simplesmente não comprar. Então, o monopolista tem que tomar cuidado, ele vai escolher aquele preço que maximiza o lucro dele. Qual que é o trade-off que ele enfrenta? Ele diz assim, eu quero aumentar o preço, porque o maior que for o preço, o mais que eu ganho cada unidade vendida, mas se eu aumentar o preço, eu vendo menos unidades. Então, você vê como isso tem a ver com a elasticidade. Ele vai olhar bem a elasticidade dos bens para considerar escolher aquele preço que maximiza o lucro dele. Em termos gerais, a gente não pode saber qual preço é esse, a gente teria que olhar a oferta e a demanda, mas uma coisa a gente pode saber, dizer com certeza, esse preço que o monopolista escolhe é mais alto do que o preço de concorrência perfeita. Isso é importante. Então, o monopólio vai ter um preço mais alto e, pela lei da demanda, vai vender uma quantidade menor do que concorrência perfeita. E o importante disso é que isso é bom para o monopolista, mas é ruim para os consumidores. Os consumidores vão pagar mais caro. Então, o monopólio é perverso, é uma ineficiência. Existem algumas justificativas, às vezes, para existir um monopólio, mas, em geral, a gente pode dizer que um monopólio é perverso. E, inclusive, uma das funções do governo é justamente combater monopólios. Então, aí bom, então, esse é um caso. Então, monopólios geram essa ineficiência, eles são piores para o consumidor do que concorrência perfeita. Mas uma coisa boa é isso, essa primeira frase aí. O monopólio contém dentro de si a semente da sua própria destruição. Monopólios, só a existência de um monopólio, ele não é estável. Porque olha o que acontece. Então, suponha que tem um monte de gente produzindo em concorrência perfeita determinado bem. Em concorrência perfeita, o lucro dessas pessoas que estão produzindo lá é zero. Isso é meio esquisito dizer, é um lucro zero. O que quer dizer que eles vendem o produto ao custo de produzir. Isso não quer dizer que eles estão tendo prejuízo. Quando eu falo lucro zero, é lucro zero econômico. Quer dizer, eles estão cobrindo o custo de oportunidade de todos os recursos que estão investindo lá. Então, inclusive, o custo de oportunidade do capital. Então, o mercado em concorrência perfeita, o lucro é zero, um lucro muito baixo. E aqui tem um monopolista. Bom, o monopolista ele tem um lucro alto. Ele não tem lucro zero. O lucro dele ele está vendendo acima do custo. Ele tem uma margem. Ele é um fazedor de preço, ele escolhe um preço acima do custo. E está tendo um lucro saudável lá. Aí esse pessoal que está aqui produzindo, alguns desses empresários vão dizer, puxa, eu estou aqui ralando para ganhar esse lucro zero só para cobrir meus custos de oportunidade, e o monopolista lá está tendo margens poupudas e ganhando muito dinheiro. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou lá produzir. Aí ele vende os negócios deles, abre um negócio para produzir a mesma coisa que o monopolista produz. Agora não é mais um monopólio, agora já virou um duopólio, mas outros também podem fazer a mesma coisa. E aí, aos poucos, vai surgindo competição aqui, e essa competição vai reduzir o preço, e eventualmente você vai ter competição perfeita aqui. Então, nesse sentido, o mais sucesso, maior que for o lucro do monopolista, o mais que ele atrai entrada. E vamos olhar aqui essa condição aqui, deixa eu voltar lá. A condição
4, é importante saber se tem livre entrada ou não. E, pelo que eu falei até agora, tem livre entrada, inclusive no monopólio. A única coisa que eu violei foi a hipótese 2, que tem muitos vendedores. Então, o monopólio, se alguém tem um monopólio, talvez ele inventou um produto novo. Então, só ele está produzindo aquilo e durante um tempo só ele produz, ele está realizando aqueles lucros altos, mas eventualmente, se não tiver uma barreira de entrada, não tiver alguma coisa impedindo que outros empresários produzam aquele bem também, então eles vão fazer isso e vai trazer competição. Então isso é bom, saber que o monopólio contém a semente da sua própria destruição, porque monopólios são perversos. Só que aí você diz assim, mas peraí, mas tem muitos monopólios que persistem. O Windows, por exemplo, já está há vários anos aí. Então, como é que se justifica a existência de monopólios se eles, mais sucesso que eles fazem, o mais que eles deviam atrair competição? É porque, na vida real, existem barreiras de entrada. É muito comum existirem barreiras de entrada. Ou seja, violações da premissa 4 de existir livre entrada. Então, o que são exemplos de barreira de entrada? Então, uma barreira de entrada pode ser patentes, direitos autorais, trademark, copyright, essas coisas, leis que proíbem outras pessoas de produzir, talvez não o mesmo bem, mas produzir da mesma forma. Essas barreiras de entradas existem, são legais, como uma forma de estimular pessoas a inovarem, estimular pessoas a descobrirem novos produtos, novas técnicas, porque tem um custo muito grande de descobrir essas coisas novas. Então a gente e você poderia pensar assim, por que eu vou ralar aqui para descobrir uma coisa nova? Tem um custo tremendo e assim que eu descobrir, os outros vão me copiar e daí eu não ganhei nada. Então a gente diz assim, a gente como sociedade, tá, se você descobrir uma coisa nova aí, um processo, um produto, você vai poder cobrar dos outros que copiarem você, ou você vai poder ter uma exclusividade durante um período de tempo, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim, você tem exclusividade daquilo ali, só você pode produzir. E aí você dá um incentivo. É bem verdade que existe todo um debate hoje em dia que esses direitos estão fortes demais, porque você também não quer dar muito proteção para quem descobre algo novo, que alguém que descobre algo novo vai ser um monopolista e está justificado, mas você não precisa dar 70 anos de direitos. Ele vai ter, se você der 20 anos, der 10 anos, talvez ele tenha tanto estímulo de inventar aquilo quanto com 70 anos. Então, tem esse um debate que tem agora. Já outras coisas, por exemplo, a cura do câncer. Então, a cura do câncer, a cura da malária, essas coisas assim, tem custos muito grandes, é muito difícil, envolve pesquisa e laboratórios e esse tipo de coisa. Então, talvez para algo assim, você tem que dizer assim, se você descobrir a cura do câncer, está aqui 70 anos, você faz esse remédio, durante 70 anos você vai... ninguém vai poder produzir, ou se produzir, vai ter que pagar para você. Mas outras coisas, por exemplo, produzir música, escrever um livro, talvez não é necessário dar 70 anos de exclusividade ali, porque as pessoas fariam de qualquer jeito por muito menos. Outras coisas, outra barreira de entrada, muitas vezes o governo chega e diz assim, está aqui um monopólio para Petrobras, para o Correios, E aí tem alguma justificativa, assim, especialmente no começo, quando é uma atividade que ninguém quer fazer, então ou o próprio governo faz, o jeito de atrair investimentos na área é oferecer esse monopólio. Isso é coisa que reis faziam antigamente para ganhar dinheiro. Aqui você tem um monopólio do sal, só você pode vender sal aqui na Inglaterra medieval. E o rei fazia isso porque vendia isso para um barão, precisava de dinheiro. Geralmente é uma coisa ruim, né? Porque o preço vai ficar mais alto do que se tivesse competição. Outra coisa pode ser se você é o único que tem um determinado insumo, um metal raro ali e só
você detém a única mina e aí você produz aquilo aí. Mas isso é mais raro, porque geralmente, ou você tem a fórmula secreta. Você tem a fórmula secreta da Coca-Cola. Dizem que só 7 pessoas no mundo sabem. Tá num cofre lá em Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia tem um cofre da Coca-Cola com a fórmula secreta. Mas isso também não é uma barreira de entrada muito grande, porque você não pode produzir Coca-Cola, mas você produz algo muito parecido, um substituto perfeito. Coca-Cola tem uma demanda bastante elástica. E também tem a ideia de que tem alguns bens que tem uma escala muito grande. O bem fica muito mais barato de produzir por unidade se você centralizar a produção em um lugar só. Por exemplo, energia elétrica tende a ser assim, esses bens de infraestrutura. A gente chama isso de monopólio natural. É um dos raros casos em que a sociedade devia querer um monopólio. Você quer um monopólio porque se todo mundo produz, se tiver competição nessa área, o preço unitário vai ficar muito alto. Mas é raro. Monopólios naturais são relativamente raros. Então, a regra, em geral, em economia é que competição é bom. Você quer competição. Professor? Pode falar. Você pode explicar de novo ali alguns detalhes do monopólio? Também tem aquilo, né? Às vezes as pessoas, isso que você falou, às vezes a pessoa quer que tenha um monopólio, tipo o Google, assim, né? Muitas pessoas não se pode ser o seu Google, enfim, é o rei de todos, né, de disseminar o conhecimento e tudo mais. As pessoas, a maioria das pessoas querem isso, né? Então, meio que... Sim, sim. Foi bom você chamar a atenção disso. Isso é uma coisa mais recente, não está aqui, mas eu devia botar. Deixa eu até colocar. Foi bom você lembrar. Que tem um nome para isso. Quando tem economias de rede. Economias de rede é o seguinte, é quando um bem ele é mais valioso para você individualmente, você vai querer mais ter aquele bem se outras pessoas também estão participando daquilo ali. Por exemplo, o Google, que você falou, uma plataforma digital, um Facebook ou qualquer Twitter, qualquer coisa assim. Pode ter competição, existe várias competições dessas mídias sociais e você vai decidir qual que você quer. E não é que nem uma maçã, que você come uma maçã e é um bem privado para você. Você não quer que ninguém coma a sua maçã você é indiferente se os outros estão comendo maçãs. Esses bens são de economias de rede, são bens que o mais gente que estiver usando o Facebook, o melhor que o Facebook é para você. Então, talvez você... Esse é o tipo de mercado onde não vai ter muita competição, vai ter pouca competição, vai ter alguns poucos. Então, tem uma razão para isso, né? Tem uma justificativa para existir um monopólio, uma ausência de competição perfeita. Bom, uma coisa que acontece com o monopólio, a gente já falou um pouquinho disso quando falou de elasticidade, o monopolista pode tentar cobrar diferentes preços de diferentes consumidores. Se eu sou o único vendedor de um bem, então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar saber quem é que tem demandas inelásticas e dele eu vou cobrar muito, e quem tem demandas elásticas eu vou cobrar menos. E como é que eles fazem isso? Como eu mencionei na aula de elasticidades, em geral você não pode fazer isso. Você não pode, é contra a lei, você ter um preço para homens, um preço para mulheres, preço para raças, para idades. Então você tem que achar jeitos de fazer isso, jeitos legais, e são legais, fazer, por exemplo, cupons, né? Eu descrevi isso em outra aula, ou meia entrada é por idade, o preço para estudante, ou mulher não paga, ou quem chegar antes das 6 horas, né, preço de avião, quem viajar depois da meia-noite paga menos. Isso são todas tentativas de fazer discriminação de preço, e você só pode fazer isso se você tem algum poder de mercado. Em competição perfeita é muito difícil, porque se você falar assim, eu só vou
é um bem de competição perfeita, diz assim, homens vão pagar mais, mas aí um outro vendedor diz, não, mas os homens podem vir aqui porque eu vendo por mesmo preço para todos. Tem competição, a competição iria lutar contra essa discriminação de preço. Professor, diga, pode falar. Pode voltar nesse slide, no anterior? Tem também a opção do monopolista ter um produto diferente dentro daquele monopólio. Por exemplo, a Intel, há pouco tempo atrás, ela tinha um monopólio de processadores de desktop. Então, ela tinha um processador mais caro e um processador mais barato para um consumidor com a renda diferente, por exemplo, né? Então, acho que seria uma maneira, né, de... mas aí eu não sei se a elasticidade seria diferente, mas sim, acho que sim. Acho que é um bom exemplo de fazer isso, tentar justamente pequenas diferenciações no produto justamente para atingir diferentes segmentos dos consumidores e poder cobrar preços diferentes. A próxima estrutura de mercado que a gente vai ver talvez vai chegar mais perto disso que você falou, que é concorrência monopolística. Aí é quando a gente vai ver, não é o mesmo bem. Bens parecidos, mas a gente já chega lá. Então, dado que monopólio é perverso, que ele impõe um custo na população, nos consumidores, que ele reduz a eficiência, o jeito de falar isso, que ele gera perdas de peso morto, um jeito de falar isso. Como é que a gente pode fazer? E quais são os modos de consertar isso? Então, tem vários. Um deles é dizer assim, tá, só o governo vai vender isso aqui. E a gente faz isso. O petróleo, a Petrobras era isso, de certa forma. A Petrobras era do governo. Hoje ainda mais ou menos infelizmente, mas aí diz, só o governo vai fazer. E por que isso resolve? Porque, supostamente, você pode dizer assim, se o governo é o monopolista, daí ele não aumenta o preço, ele vai botar um preço igual ao da concorrência perfeita. Você podia imaginar isso. Essa seria a ideia. Dizer, esse bem é tão importante para a sociedade, é tão estratégico, tão social, tem efeitos sociais tão importantes, que a gente vai dizer assim, só o governo vai produzir e para evitar que alguns monopolistas tomem conta daquilo e fiquem pegando esse lucro, impondo preços altos à população, e aí só o governo vai fazer. Bom, eu não sei o quanto que você confia em governos, né? Talvez já fique um pouquinho ideológico, mas eu fico muito preocupado em vamos dizer assim, feijão é estratégico. Feijão é essencial para o brasileiro. Nós não podemos deixar os mercados malvados lidarem com feijão, porque daí eles vão comprar caro do feijão, vão monopolizar o feijão. Então vamos ter uma Feijão Brás. Feijão Brás só o governo vai produzir e o governo vai vender esse feijão a preço de mercado, bem barato, e a gente vai estar bem. Eu ficaria muito preocupado com isso. Uma coisa como essa, como feijão que não tem muitos problemas, eu confiaria muito mais no mercado para fazer isso. Outra coisa que a experiência brasileira, não só brasileira, de vários países, aposto que inclusive se for na Noruega, você vai ter exemplos de governos, às vezes com as melhores das intenções, mas a experiência brasileira é meio ruim com essas coisas. Uma outra forma não tão radical, será que não tem um meio termo? Então, deixa o mercado produzir, mas como é um bem que pode ter consequências, tipo eletricidade, no caso, telefonia, estradas, a gente deixa o setor privado prover o bem, porque o setor privado é bom nessas coisas e pode ter algum tipo de competição, é melhor em inovação, etc. Mas, como tem o perigo do setor privado ter alguns tipos de comportamentos que a gente não gosta, aumentar o preço, vamos regular. Então, é mercado privado, mas é regulado. Regulado quer dizer que o governo vai cuidar, e geralmente não é nem o governo, porque o problema de governo é que o governo sempre tem políticos nos cargos, e políticos têm incentivos
que às vezes podem ser perversos, de se reeleger. Por exemplo, um dia o presidente da República dizer: eu vou forçar a queda do preço da eletricidade, porque tem uma eleição ali. Então, baixa o preço da eletricidade. Aliás, isso aconteceu na semana passada com o diesel e gasolina. E aí você faz populistamente, o governo abaixa o preço e quebra as finanças das empresas e daí no futuro vai ser difícil prover. Geralmente não é bom esse tipo de mexer. Então, tem uma agência regulatória que é do governo, mas tem uma certa independência do governo. E no Brasil é assim, tem uma certa independência justamente para evitar esses incentivos perversos políticos. É a diferença entre governo e Estado, né? É uma agência do Estado que regula o setor privado. Quem gera eletricidade e distribui eletricidade é o setor privado. Isso aconteceu com as privatizações desde a década de 90. Antes era o Estado que fazia e era incrivelmente ineficiente. Privatizou, agora o setor privado é que faz, é bem mais eficiente, mas pode ter um perigo de aumento de preço. Então, a agência regulatória, a ANEEL, a Anatel, a Anvisa, etc., eles vigiam. Tinha uma época que eles escolhiam o preço. Hoje eles não escolhem o preço, mas eles monitoram o preço e têm o poder de afetar o preço. Outra coisa que o Estado pode fazer é simplesmente fixar o preço, dizer, o preço da eletricidade é tanto, o preço do pedágio é tanto, os serviços nos portos, geralmente são esses bens de infraestrutura que são regulados assim, são bens com escala grande, impacto grande na sociedade. Fixar preço geralmente não é uma boa ideia, porque lembra, preço é informação, preço está transmitindo, ele é um sinal que chega para as pessoas, ele chega capilarmente em milhões de lugares e ele é informação sobre escassez e abundância relativa dos bens em tudo quanto é lugar. Você não precisa saber exatamente tudo que está acontecendo em todos os mercados. Se você vê o preço, aquilo já te traz muita informação. O preço está alto, então talvez isso estimule você a ir lá produzir para aquele bem. O preço está alto, se você é um consumidor, vamos substituir para outro bem. Porque tem alguma escassez em algum lugar que está fazendo aquele preço ficar alto. Então, mas em alguns casos, fixação de preço pode ser justificada, especialmente a curto prazo, numa emergência, assim, vem um furacão, aí o governo tabela o preço da água, o preço das lanternas, talvez. Nem aí é uma muito boa ideia, porque se você tabela o preço quando alguma coisa está escassa, esse é um bom exemplo disso. Já vem um furacão, então os supermercados não podem aumentar o preço da água. Papel higiênico, lembra no começo da pandemia, exatamente um ano atrás, sumiu o papel higiênico. E aí tinha estação, vamos tabelar o preço do papel higiênico. O papel higiênico é estratégico para a população e como é que a gente fica sem papel higiênico? Então vamos tabelar. Se você tabela, o que acontece? Tem uma certa lógica, dá para entender por que fazer isso. Evitar pessoas que estão comprando demais, estocando. Mas, por outro lado, se você faz isso, você tira o estímulo de alguém responder. Puxa, eu tenho uma fábrica aqui, eu poderia fazer um esforço e produzir um monte de papel higiênico para atender essa demanda, mas como o preço está tabelado e está tabelado abaixo do meu custo, eu não vou fazer isso, é melhor eu não me arriscar aí. Então, você está evitando justamente o que o mercado é melhor de fazer, que é responder a essas escassezes e abundâncias de uma maneira rápida, processando informação que governos, que burocratas, que políticos não conseguem processar tão bem. E, finalmente, uma outra coisa que existe é uma agência regulatória do governo também, é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Quer ver onde é que ele fica? Ele fica... Esqueci onde é que fica, mudou o prédio, então. Mas presta atenção, você vai andando para o Brasil, daqui a pouco você vê o CAD lá. E o CAD, ele regula competição. Então, ele fica de olho nos mercados, ele fica olhando os mercados e ele fica vendo se existe algum lugar práticas não competitivas. Por exemplo, a prática não competitiva, eu produzo um bem e eu estou competindo, eu produzo automóveis e tem a Fiat, tem a Volkswagen, tem a Ford, a Chevrolet, aí eles se juntam
Eles se juntam e dizem assim, pessoal, nós aqui, 4 empresários do setor automobilístico, vamos parar de nós ficar competindo tanto, fazendo promoção, baixando o preço. Se a gente fizer um pacto, nós mantemos os preços altos, está aqui uma tabela, vamos fazer uma tabela, respeita, e vai ser melhor para todo mundo. E a gente compete em outras coisas, compete com propaganda, oferecendo outras coisas, mas não em preço. E isso é ilegal fazer isso, e o CAD tem poderes, tem instrumentos para ir lá e punir, prender ou multar esse tipo de coisa. É muito comum uma empresa comprar outra, e o CAD ele tem que aprovar essas compras. Por exemplo, hoje, Antártica e Brahma eram as 2 maiores cervejas do Brasil sempre, né? No passado. Hoje tem um monte, tem cerveja importada. Tinha uma época que não tinha. Tinha Antártica, Brahma e umas poucas outras. E elas competiam muito. A Antártica nunca podia subir muito o preço, senão as pessoas tomavam Brahma. Não é tão diferente. As duas, na verdade, eram bem parecidas. E aí chegou uma hora, eles resolveram se juntar. Isso aconteceu com pasta de dente também, tem um caso clássico a Colinos comprou outra marca, mas uma compra outra, aí o CAD vai, peraí, que papo é esse? Como vocês vão comprar isso? Isso vai ser horrível para o consumidor, porque se a Antártica comprar a Brahma, daí acabou a competição é que abaixava os preços. Aí, tipicamente, o que elas falam é o seguinte, não é nada disso, não, imagina, nem passou pela nossa cabeça aumentar o preço. Não, a gente está fazendo isso para economizar custos, porque vai ser uma firma maior, a gente não precisa de 2 escritórios centrais, vai ter um só, vai reduzir os custos, e esses custos vão permitir a gente passar os ganhos para o consumidor, na forma de preços mais baixos. É isso que eles falam, é claro, mas na prática não é claro se isso vai acontecer. E o CAD julga isso, o CAD julga e diz assim, não pode fazer, não vou permitir, e ele tem o poder de fazer isso, ou ele pode dizer, tá bom, então pode fazer a união das 2 empresas, mas ele põe condições e se aumentar o preço ele pode multar depois. Então é uma agência importante. Geralmente quem trabalha lá são economistas, inclusive, economistas e advogados. Bom, ok. Então, temos concorrência perfeita, monopólio, são os 2 estruturas de mercados extremas, vamos fazer um contínuo assim, e são os extremos, infinitos vendedores e compradores, ou só um vendedor, e no meio, vamos ver o que tem aqui no meio, que é uma combinação um pouquinho dessas coisas. Uma estrutura que tem, isso existe nos livros textos, mas cada vez eu ouço falar menos disso aqui, mas vamos ver porque está no livro, é concorrência monopolística. Foi mencionado mais ou menos isso numa pergunta antes. O que a gente vai relaxar? Qual hipótese nós vamos relaxar aqui? É a hipótese número 3. Lá naquele slide lá atrás que tem as 7 condições de concorrência perfeita, a questão 3 é que é um produto homogêneo. É o mesmo produto para todo mundo está produzindo a mesma coisa, todo mundo está comprando a mesma coisa. Muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes tem produtos muito parecidos. Deixa eu botar esse slide aqui. Pega isso aqui, por exemplo. Veja assim, automóveis. Então, veja que aqui tem Land Rover. Isso aqui não é do Brasil, então, às vezes não é tão comum as coisas aqui, mas hoje em dia, a maioria desses, quase tudo aqui tem no Brasil. Então, Land Rover, Mercedes, Volkswagen, deve ter outros aqui que eu não estou vendo. Então, fast food, McDonald's, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, eu vi em algum lugar, e tem vários outros. Então, eles são diferentes. Jack in the Box aqui, esse é o posto de gasolina. Acho que tem um de posto de gasolina aqui. Posto de gasolina. Assim, bom, eu gosto desse posto de gasolina. Eu sempre vou lá, eu gosto dele. Mas tem outros. E você diz, não, mas o outro é diferente. Não sei. Mas é basicamente o mesmo bem com pequenas diferenciações. Os consumidores podem ter fidelidade a eu gosto mais desse e não do outro, mas geralmente
essa fidelidade e tem hábitos também. Você vai no supermercado, você nem olha o preço. Pasta de dente, eu sempre compro essa, nem olho o preço, eu sempre compro. Faz sentido fazer isso. Mas se o preço subir, aí você muda. Então, você tem uma questão de elasticidade. Você está acostumado e você tem preferência, você gosta do seu posto de gasolina de um jeito, do seu fast food, você gosta de mexicano melhor do que galinha, mas se o preço do mexicano subir muito, você vai e come galinha. Tem livre entrada e livre saída, então existe concorrência, então essas empresas estão competindo entre si, não é um monopólio, né? McDonald's não é um monopólio. Não, mas é um monopólio, porque só o McDonald's é que faz McDonald's. Aquela batata frita daquele jeito é só o McDonald's. Não exatamente. Tem outros também fazem. Não é exatamente igual, talvez, mas é o suficientemente igual para haver concorrência. Os consumidores escolhem e comparam. Então, como é que você vai competir? Você não vai poder competir tanto via preço. Essa diferenciação que tem entre os produtos dá um pouquinho de poder de preço. Então, o McDonald's pode aumentar um pouco o preço dos hambúrgueres deles e alguns consumidores, aqueles dizem, não, mas eu gosto muito desse hambúrguer, eu gosto desse, já daquele molho especial, 2 alfaces, não sei o quê. Mas não é muito. Se passar, se dobrar o preço, aquela pessoa diz, eu prefiro o McDonald's, mas está demais, vamos comer o hambúrguer do Bob's, ou vamos comer outra coisa. Então, como é que você vai competir? Qual margem? Se você não pode competir muito na margem preço, você vai competir na margem informação. Propaganda né, isso sempre existiu, com mídia social mudou o tipo de propaganda, mas você vai tentar competir ali. E propaganda pode ser uma coisa boa, ela traz informação é sempre bom, ou pode ser perversa, tem propaganda enganosa e fake news e tenta enganar você. Tem essa lealdade que eu falei, e como eu falei, o poder de mercado é moderado. Então, em concorrência perfeita, então, em concorrência monopolística, não é concorrência perfeita, então não atinge a melhor situação para todos, a eficiência, mas não é tão perverso quanto o monopólio. Então, é intermediário. Talvez mais correto, o que eu vejo mais hoje em dia, não é falar sobre concorrência monopolística, é falar sobre o oligopólio. Então, o oligopólio é quando você tem, não é um monopólio, que tem um só, você tem poucos. 2, 3, 4, aqui um exemplo. Né? Monopólio. Acho que a Oi nem existe mais. A Oi foi comprada pelas outras, eu acho. E então tem 3, dependendo de qual mercado você olhar. Então, isso é o oligopólio. Tem poucos competindo. O bem é mais ou menos o mesmo bem. Serviços de telefonia, serviços de internet. Mais ou menos, né? Então, pode ser um pouquinho diferenciados. E o que acontece quando você tem monopólio é que cada uma dessas firmas, quando ela vai considerar qual o preço, qual o produto, a qualidade que ela vai usar, preço e qualidade, ela vai ficar pensando, se eu aumentar o preço, o que o outro vai fazer? E aí, eu sei que se eu aumentar o preço, o outro vai fazer alguma coisa, ele vai responder, mas ele vai responder estrategicamente, ele vai pensar que se ele aumentar o preço, ele vai tentar adivinhar o que eu vou fazer. Então, está todo mundo estrategicamente pensando qual que vai ser a reação dos outros. É um jogo de xadrez. Tanto que a gente chama isso de teoria dos jogos. Em concorrência perfeita, você não faz isso. Em concorrência perfeita, você não fala assim, eu vou aumentar o preço do meu pãozinho, mas será que as outras padarias vão responder? Não, em concorrência perfeita tem tanta padaria, tem tanto comprador, que ninguém liga para o que você vai fazer. O que você fizer é irrelevante. Se você aumentar o preço, ninguém compra de você. Se você abaixar o preço, as pessoas compram de você, mas você vai perder dinheiro, então você não vai estar fazendo isso por muito tempo. Com oligopólios, tem toda uma estratégia, tem todo esse jogo de pensar, eu sei que você sabe que eu sei, que você sabe que eu sei que você sabe, e assim por diante.
Então, tem uma literatura muito rica. Eu diria que tem muitas empresas que são oligopólios, né? Automóveis, que eu mencionei mais ou menos assim também, não são tantas montadoras de automóveis que tem, mesmo que tiver 10 no Brasil, mesmo assim é um oligopólio, está mais com oligopólio do que com concorrência perfeita. Diga, Gabriela. Então, professor, bom dia. Com relação a isso aí, eu estava pensando no quesito que você tinha falado do CAD, que ele regulamenta os preços, né? Só que o que aconteceu? Eu verifiquei que algumas empresas, como a Claro, ela andou se juntando com a NET. Eu não sei exatamente se uma comprou a outra ou se elas simplesmente ficaram em parceria e agora elas trabalham juntas. A mesma coisa aconteceu com a Vivo e com a GVT. Com relação à qualidade, eu não acho que tenha melhorado. Então, assim, os preços eu acho que são praticamente a mesma coisa, se muda muito centavos ou pouca coisa, mas eles adoram dizer que o deles é melhor porque estão fazendo uma promoção Y e eles estão oferecendo mais coisa, mas na verdade, nem se brincar, nem é isso. Mas quem regulamenta esse tipo de coisa para dizer, não, isso vale a pena para o consumidor? Isso que você descreveu é uma mistura de oligopólio e concorrência monopolística. E quem regula isso é o CAD. O CAD é que... Bom, oficialmente é o CAD. Outra coisa é os próprios consumidores, né? Os próprios consumidores podem buscar alternativas, mas isso é difícil coordenar. Então, o CAD vê isso. Então, no celular não, dizia oligopólio. O problema é que o CAD... Existe toda uma discussão quem escolhe as pessoas que vão estar nas agências regulatórias são os políticos. O presidente da República escolhe os diretores. Então, dependendo do viés político de quem está no poder, você vai ter gente mais intervencionistas e menos intervencionistas. Então, tem épocas que tem um CAD muito intervencionista e ele está quebrando monopólios e proibindo atividades e multando empresas por comportamentos. E tem épocas que você tem um CAD mais liberal. Alguém mencionou a Anatel. E a Anatel, alguém mencionou no chat, a Anatel também, nesse caso específico, você falou, a Anatel regular. Inclusive, a Anatel é interessante, as outras agências regulatórias não regulam competição, mas a Anatel, exclusivamente, a única agência regulatória que regula competição assim, de se unir Então, bom. Professor, diga. Talvez o ideal, como você falou que o CAD é o responsável por fiscalizar, né, os preços e tudo mais, é o governo, né, que faz isso. Tinha que ter mais de um, né, que fiscalizasse, né, de preferência que não fosse só o governo. Né? Porque senão o cara pode muito bem comprar esses caras e o cara provar que esses donos de monopólios ou oligopólios, né, comprarem suas coisas e tudo mais. Sim. Você me lembrou, não é só o CAD, inclusive tem também como é que chama, do consumidor? Proteção do consumidor, tem vários, na verdade. Procon? Procon. Como é que é? Procon. Tem Procon e IDEC, tem uns específicos a áreas específicas e tem ONGs também. Tem ONGs que observatório de tal setor e fica de olho. Então, a sociedade civil às vezes se organiza para isso. Mas eu mencionei o consumidor, mas tem essa ideia, a competição é algo muito forte hoje. A competição em que sentido? Se a Claro, quais são os três aqui? Se a TIM, a Vivo e a Claro estão em conluio lá e estão fazendo os preços subir, sempre tem a semente da sua própria distribuição. O cartel tem a semente da sua própria distribuição, porque daí sempre pode entrar outros. Nesse caso é difícil, porque
precisa de bilhões de reais, é um investimento muito grande, não é qualquer empresário que faz isso. Mas, às vezes, sim, às vezes um chinês vai olhar uma empresa chinesa, mercado brasileiro, 210 milhões de pessoas, a renda vai subir nos próximos 30 anos, e eles têm esse cartelzinho safado aumentando o preço, vamos lá, vamos abrir um negócio e claro, que daí tem todo um embate político, essas firmas iam tentar impedir, no Congresso tentar impedir, mas você não pode, se você está, qualquer cartel que está tendo sucesso em aumentar seus preços, atrai sociedade civil reclamando aquilo, consumidor reclamando o governo, competição de fora. Então, acontece, mas não é assim, a coisa mais fácil do mundo. O cartel está sempre sob ataque. E aí eu botei isso. Um instantinho, deixa eu pegar meu relógio. Saber a hora. Eu botei isso aqui, Adam Smith, de novo, nosso santo padroeiro. E isso aqui é interessante, é famosa ele tem algumas citações assim que são famosas, pelo menos entre economistas, e ele, lá em 1776, a Revolução Industrial está acontecendo naquele momento na Inglaterra, então não é a economia do jeito que a gente tem hoje em dia ainda, mas ele está percebendo, ele fala assim, pessoas do mesmo ofício raramente se encontram. Você não tem eles indo para festinhas se encontrando, mas se calhar deles se encontrarem, estão lá na quermesse da igreja, na praça, e aí ele está lá comendo pastel, daqui a pouco o dono de um negócio esbarra no competidor dele, aí ele fala assim, rapidamente a conversa, será que vai chover? Não vai chover, mas rapidamente a conversa vai para tentar um conluio. Eu sei que a gente compete aqui, mas seria bom para mim, seria bom para você, se a gente estabelecesse uma tabela de preços e não violasse, e a vida ia ser mais tranquila para nós, ia ser ruim para os consumidores. Então, Adam Smith já, naquela época, então isso não é uma coisa recente, não é uma coisa do capitalismo, é natural de qualquer pessoa fazer isso. E tem várias outras formas, por exemplo, quer ver como é que eu participo disso? E vocês, quando tiverem os seus empregos também vão. Eu sou economista, né? Então tem certos trabalhos que economistas fazem. E aqui que a gente faz? A gente faz o nosso entidade de classe. Tem o Corecon, que é o conselho, tem o COFECON, Corecon, Conselho Regional de Economia, Conselho Federal de Economia, que tem a minha carteirinha do Corecon, e os advogados têm a OAB, os engenheiros têm o CREA, a medicina tem o deles, cada área tem o deles. E você pergunta, mas para que existem essas entidades de classe? Aí o sindicalista vem para dizer para você, não, essas entidades existem para defender os direitos do trabalhador daquela área. E, em parte, realmente isso, mas mais do que isso, eu acho, é uma tentativa de barrar a entrada de outras pessoas nos nossos negócios. Então, o economista, a gente faz umas consultorias e faz projetos e esse tipo de coisa. A gente não quer administradores pegando as nossas consultorias, a gente não quer engenheiros pegando, advogados pegando nossas engenheiras. Então, a gente tenta limitar isso. Jornalistas fazem isso. Um jornalista não quer um professor de universidade escrevendo artigos de jornal, né? Os médicos não querem alguém que não estudou medicina, talvez aí tenha uma razão boa, né? Mas não querem outras pessoas fazendo medicina. Então, é uma tentativa de fazer isso que Adam Smith está falando, de fechar o mercado, manter o mercado, restringir competição. E muitas vezes, nesses casos, tem boas razões para isso, mas muitas vezes não tem, e quem é lesado com isso é o consumidor. Aí, bom, finalmente, o outro lado, monopólio é um vendedor, monopsônio é um comprador. Isso é mais raro. Monopólios você vê. Presta atenção, no dia a dia você vai estar lidando com vários monopólios. Monopsônio já é mais raro, então os exemplos que a gente dá são mais forçados um pouco, mas é possível. Então você tem um único comprador e muitos vendedores. Aqui o exemplo que está na apostila mas você vê que são 3, então não é um bom exemplo. Mercado de eucalipto no Brasil. Então as pessoas
plantam eucalipto, muita gente fazendo reflorestamento para vender o eucalipto, uma árvore que cresce muito rápido, para fazer celulose, papelão, essas coisas. E se você plantou, na hora que você vai vender, se diz assim, bom, para quem que eu vou vender esse eucalipto? E diz, poxa, mas só tem 3 firmas. Vou vender ou para a Cruz, ou para o Suzano, ou Senibra. Não sei se hoje ainda é assim, provavelmente não. Então, você, de certa forma, tem pouca opção. Que nem quem compra do monopolista tem pouca opção. Isso significa que o comprador tem poder de mercado. Ele é um fazedor de preço. Ele diz, eu compro, mas eu compro, você quer vender a 100 por tonelada, eu só compro a 80 por tonelada. E aí você vai acabar tendo que... Aqui o Felipe Araújo citando o governo. O governo é monopsonista em muitas coisas. Tem muitas obras do governo. Vamos construir uma ponte aqui e aí tem um monte de firmas de engenharia querendo fazendo aquilo e só o governo que vai comprar. Então, o governo pode dizer, vou pagar tanto e vou fazer uma licitação para baixar o preço. É um exemplo disso. Outro exemplo disso que tem também é que tem muitas... Você já deve ter visto em alguns casos outros, né? Na China, a Foxconn às vezes tem umas cidades que só faz uma coisa. A cidade é basicamente uma cidade-empresa. Tem uma mineradora e tem uma cidadezinha, e a única coisa que tem na cidade são pessoas que trabalham para a mineradora. Claro, tem os restaurantes, umas lojinhas, às vezes a própria lojinha é da mineradora. Então, você não tem opção. Você está lá na cidade, ou você vai embora, ou você, se quiser um emprego, você vai trabalhar para a mineradora. A mineradora vai determinar o salário que ela quer. Ela é uma compradora, é a única compradora de mão de obra, de mão de obra, de emprego. Então, é um monopsônio e são... geralmente, a previsão da teoria acontece, as condições são muito ruins. Nessa Foxconn, que monta desde telefones, é na China, assim, uma empresa gigante, ela monta assim iPhone, monta Samsung, às vezes lado a lado está montando essas coisas, óculos e bolsas, essas coisas todas. Se você quer produzir um bem, em vez de produzir nos Estados Unidos ou no Brasil, onde é mais caro, tem direitos trabalhistas, essas coisas, diz, manda as especificações para a Foxconn, eles produzem lá com a nossa marca, com as nossas especificações, com as nossas receitas, e a Foxconn é horrível, assim, o salário baixíssimo, as condições horríveis, é quase escravidão, né? Semi-escravidão, e às vezes tinha suicídios, essas coisas. O ponto é que no monopólio, o consumidor é que sofre, no monopsônio é o vendedor que sofre. O vendedor da sua mão de obra, por exemplo, o vendedor de celulose. Bom, então, basicamente isso. Essas são as estruturas de mercado. Aqui eu tirei isso da internet, está em inglês, mas dá para entender. Vamos mostrar essa ideia de que é um contínuo, né? Você tem os dois extremos, competição perfeita, e no outro monopólio, e graus diferentes de competição, número de firmas, aqui tem muitas firmas, aqui tem só uma, e mais, podia ter assim, um nível de eficiência. Eficiência é uma medida de bem-estar social. Então, competição perfeita gera o máximo de bem-estar social possível e o monopólio reduz, é menos, não é o mínimo de bem-estar social possível, mas é bem mais baixo do que competição perfeita. Então, a gente gostaria que as coisas tendessem à competição perfeita, e daí, geralmente, mas aí pode ter sua opinião, de que a maioria dos mercados sejam em competição perfeita porque eles funcionam bem sozinhos, eles fazem essa tarefa difícil e geralmente governos não conseguem fazer isso tão bem. Aí, diga, pergunta. Alguém levantou? Pode falar. Sim, fui eu. Sobre a curva de elasticidade, preço versus demanda no monopólio. No monopólio, então, a elasticidade seria próxima de zero?
seria bem essa é uma pergunta interessante. A gente não vai fazer isso aqui porque é mais avançado, mas se fizer um curso de microeconomia, daí a gente faz o gráfico, tem a curva de demanda e a gente vê qual é o preço que o monopolista ia escolher. E então a resposta é: enquanto que em competição perfeita ele põe preço marginal igual a custo, preço igual ao custo, então o lucro é zero. O lucro é a diferença entre preço e custo, o que você vende e o que você gastou para produzir. No monopólio é a diferença entre preço e receita marginal e custo marginal. Então é um pouquinho mais complicado, mas não é zero. A elasticidade, lembra que a elasticidade, na verdade, isso é uma coisa, justamente por ser mais complexo, nós não estamos tratando. A elasticidade é diferente ao longo da curva de demanda. E então então o que o monopolista faz, ele vai buscar aonde a elasticidade maximiza o lucro dele. E o trade-off essencial é esse para ele. Ele fica pensando, aumentar o preço para mim é bom. Eu ganho mais cada unidade vendida. Mas se eu aumentar o preço, eu vendo menos. Então, eu vou justamente testando aquilo ali para achar o ponto onde, se eu vou aumentar, enquanto eu estou ganhando mais aumentando o preço do que eu estou perdendo nas unidades vendidas, eu vou aumentando, até chegar no ponto onde dá exatamente igual e daí eu paro. Então, não é elasticidade zero, mas você está perfeitamente correto. É isso que ele faz. Ele olha as elasticidades, escolhe o ponto na curva onde vai maximizar o lucro dele. Mais alguma pergunta sobre isso? Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Na próxima aula vai meio que encaixa com essa. A gente vai dizer o seguinte. Então, a maioria dos mercados não está em competição perfeita. Tem alguma falha de mercado. Então, a gente vai ver falhas como externalidades, bens públicos, assimetrias de informação. A gente vai estudar essas falhas todas. E daí a gente vai se perguntar: o que o governo, o que um economista, o que uma agência regulatória, o que qualquer ministério pode fazer para corrigir essa falha de mercado? Né, de oferecer incentivos econômicos, impostos, subsídios, a gente vai ver várias outras coisas que podem ser feitas para tentar corrigir, pelo menos parcialmente, essas falhas de mercado. Então, esse vai ser o tema segunda-feira. Eu vou parar aqui hoje, então, se não tiver mais perguntas, a gente para aqui. Pode falar. Eu queria falar sobre o controle. Teve gente que conseguiu fazer, teve outros que não conseguiram fazer. E eu mesmo assim, não consegui fazer o controle. Eu tentei entrar lá no Twin, só que apareceu lá que eu não podia ter acesso. Aí eu até perguntei lá para alguns integrantes lá do nosso grupo, e eles falaram que provavelmente foi porque os monitores não me colocaram no Twins, não sei. Eu só sei que eu não consegui ter acesso. Eu ainda não recebi eu não conversei com os monitores sobre como é que foi a experiência. Eu quero fazer isso. Acho natural que na primeira vez vai ter esses. Por isso, em parte, que a gente fez sexta-feira, teve o teste justamente para resolver em parte isso. Então, eu vou ver e vamos ver como é que a gente lida com isso. No mínimo, tem essa questão que dos 5 controles, só 4 valem, né? Então, a princípio, mesmo se você não fez esse, você não teria problema que tem os outros 4. Mas se for uma coisa técnica assim, mesmo assim, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa. Então, eu vou ver com eles e daí a gente resolve isso aí. Mas o teste, a prova vai ser do mesmo jeito, vai ser no Twins também. Ou só os controles? Peraí, é que essa coisa de plataforma, de fato, é confusa. A prova vai ser online,
Só não está claro para mim se vai ser no Teams mesmo. Entendi que vai ser no Aprender 3. Ah, tá. E eu não sei se isso é a mesma coisa ou não. A prova, o ano passado, já teve as 2 provas online e funcionou bem. Então, a prova eu acho que vai ser mais fácil. O controle ser online é a primeira vez que aconteceu. Então, é natural a primeira vez que tem alguns problemas. Ok, tranquilo. Então tá, então vamos ver como é que sai. Ok, mais alguém? Professor? Oi, professor, você consegue me ouvir? Pode falar. Então, é uma questão sobre quando você estava falando do monopólio e as formas de mitigar ineficiências. Você tinha falado da parte de regulação e fixação de preços, e você tinha falado que não dava para fazer uma fixação de preço, porque muitas vezes, tá tendo muita produção, e você deu o exemplo do papel higiênico no ano passado, né? Mas e quando os estabelecimentos, ao invés de verificar essa relação de preço, tipo, não pode subir o preço, mas eles colocam um limite para uma quantidade de produtos que pode ser comprado pelo consumidor. Isso faz o mesmo efeito de o produtor falar, não, acho que não vale a pena para mim produzir mais, ou não. Então, vamos pensar aqui. Então, o que você está perguntando, assim, muitas vezes você vai no supermercado, assim, tem o óleo de cozinha, mas cada consumidor só pode comprar 6, né? Isso. Então, isso tem alguma coisa acontecendo para eles fazerem isso. Então, ou teve um pico na demanda, as pessoas estão achando que deu um negócio na televisão que vai faltar óleo de cozinha, que vem um furacão, não sei. Ou eles estão com... Ou é uma promoção, muitas vezes um supermercado abaixa o preço de uma coisa para atrair as pessoas, sabendo que uma vez que você entra no supermercado, você vai comprar um monte de outras coisas. Então, pode ser esse tipo de coisa. Geralmente, essas situações são relativamente temporárias, né? Então, não é sempre. Então, se isso vai gerar uma distorção, se fosse assim, óleo de cozinha, e não está havendo nenhum problema de escassez de óleo de cozinha, então eu não vejo que isso ia gerar problemas. Mas faz você pensar, né? Por que simplesmente, em vez de fazer esse tipo de proibição, que é inócua, acima de tudo, porque se eu realmente quiser, eu saio e volto e compro mais 6, daí minha mãe vem e compra mais 6, só dá mais trabalho para as pessoas. Mas se está acontecendo isso, qual é por que está acontecendo, né? Então, geralmente, eu esperaria, seria melhor simplesmente deixar o preço subir, refletir a escassez. Quer ver um jeito de pensar sobre isso, assim? Óleo de cozinha, assim, sabe, pode não ser tão importante. Pega remédios, muitas vezes assim, se diz assim, a sociedade brasileira pode chegar e dizer assim, olha, tem muitos idosos sem renda e eles, idosos, tipicamente tomam muito remédio e os remédios estão caros. Então, a gente, como uma sociedade, pode achar isso errado. A gente quer que todos os idosos no Brasil tenham acesso a remédios. Então, os remédios essenciais. Está aqui uma lista dos remédios essenciais. Aí você faz o seguinte, então alguém no governo diz assim, então vamos tabelar esses remédios. Essa lista de 10 remédios aqui são essenciais, vamos tabelar, o preço vai ficar baixo. Essa é uma solução, mas é uma solução ruim. O que pode acontecer? Muitas empresas podem deixar de produzir o remédio, pode ter falta do remédio. Melhor do que isso, mas é legítimo a sociedade achar a gente quer beneficiar essa parcela da população. Então, melhor do que afetar preço, de tentar controlar preço, que é um mecanismo de informação, então você trava aquilo ali, você está no escuro, o mercado está no escuro, melhor do que isso faz o seguinte, transfere renda. Está aqui um programa, o preço está livre. Quem vende o remédio pode vender ao preço que quiser, está no mercado, mas está aqui uma transferência de renda, um Bolsa Remédio Idoso. A gente vai dar uma renda extra para determinada faixa da população, que a gente tem por bem que merece isso, e aí eles podem comprar o remédio. Que fazendo dessa forma, você, primeiro, está limitando
aquela população que você acha. Se tiver outras pessoas que têm renda, pessoas ricas que também tomam esse remédio, você tabelando, você está beneficiando eles também e não é isso que você quer. Então, transfere renda, mas deixa o preço refletir a escassez. Esse tipo de ideia. Isso é controverso, tá? Várias pessoas falam coisas diferentes, mas geralmente mercados são bons em processar informação, não emperre essa capacidade do mercado. Você quer interferir, tem várias formas de fazer, mas deixando o mercado refletir essas coisas via preço. Mais alguém? Alguma pergunta ou comentário? Então tá bom. A aposentadoria é justamente Diga. isso, né, professor? A pessoa não vai ficar velha, não vai conseguir trabalhar direito, então a aposentadoria é um jeito de transferir a renda para ela precisar desses medicamentos e de outras coisas também. Mas aí você está falando da aposentadoria, porque depende, aposentadoria universal, quer dizer, porque tem aposentadoria pública, que funcionários públicos recebem, tem aposentadoria privadas, que quem trabalhou e contribuiu vai receber aquilo ali, mas eu acho que você está se referindo à ideia de teria uma aposentadoria mínima, mesmo quem não contribuiu, quem não teve emprego, ganharia é quase que o que chama hoje em dia de uma renda universal básica, o mínimo todo mundo vai receber seria nesse sentido. E aí eles usam o dinheiro no que eles quiserem. Em vez de tabelar uma cesta de bens, o feijão, o arroz, as coisas básicas, tabelar aquilo, que é uma coisa que já foi feito muito, né? Tem muitas épocas que você faz isso, mas nunca dá certo. Tabelar preço, melhor porque as pessoas não respeitam. As próprias lojas, uma vez que eles veem que tem muita gente querendo comprar, eles tiram das prateleiras e vendem debaixo do pano com ágios. É difícil. O plano cruzado que a gente vai estudar foi uma tentativa de fazer isso geral na economia, para acabar com a inflação. Diz, a partir de hoje, todos os preços vão ter que ser iguais ao preço de ontem, do dia, sei lá, 1 de fevereiro. E é contra a lei aumentar o preço. Então, na primeira semana foi uma maravilha, porque os preços estavam todos tabelados, a inflação acabou, mas rapidamente as prateleiras ficaram vazias, você tinha que comprar ágio, os produtos eram maquiados, o que era antes 1 quilo, agora era a mesma embalagem, mas só vinha 800 gramas. Esse tipo de problema, tabelar preço quase sempre é uma má ideia, fora emergencialmente, em situações muito específicas e temporárias. Mais alguma questão? Então tá bom. Então a gente se encontra segunda-feira que vem aqui para estudar falhas de mercado.